Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Os presidentes Lula e Donald Trump voltaram a se falar por telefone. Na conversa entre os temas abordados está a sobretaxa que ainda atinge parte dos produtos brasileiros nos Estados Unidos. O presidente Lula disse nesta quarta-feira que manteve um bom diálogo com o presidente dos Estados Unidos e que Trump é outra pessoa por telefone fora dos holofotes da TV. Ele afirmou que a conversa avançou no sentido de melhorar a relação comercial entre os dois países. Em nota, o governo brasileiro citou que a conversa de 40 minutos entre os dois chefes de Estado teve diversas pautas, entre elas a retirada de tarifas que ainda incidem sobre alguns produtos brasileiros. Esta é a terceira vez que os dois presidentes conversam desde que os Estados Unidos anunciaram uma sobretaxa de 50% à importação brasileira em agosto. No fim do mês passado, os Estados Unidos retiraram a tarifa extra sobre mais de 200 produtos, incluindo café, carne bovina, cacau e frutas. O governo americano justificava o tarifaço como uma resposta às ações do governo do Brasil, que ameaçariam a segurança nacional americana. A relação mudou na Assembleia Geral da ONU em setembro, quando Trump teve um rápido encontro com Lula antes do seu discurso e afirmou ter tido uma excelente química com o presidente brasileiro. Na reunião desta terça-feira, Trump voltou a dizer que gosta de Lula e tiveram uma boa conversa. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know. No mês passado, quando encontrou Trump na Ásia, Lula disse que sempre que houver dificuldade, vai telefonar para o presidente americano. O que nós estabelecemos é uma regra de negociação e toda vez que tiver uma dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. Ele tem o meu telefone, eu tenho o telefone dele. Nós vamos colocar as equipes para negociar. A minha equipe é de alto nível, a minha equipe é o Alckmin, o Haddad e o Mauro Vieira. E nós queremos negociar o fim das punições ao nosso ministro da Suprema Corte. Nós queremos negociar o fim da punição contra o ministro Padilha e a sua filha. Nós queremos negociar a taxação, porque a taxação, segundo a carta dele, foi equivocada numa mentira que iria ter déficit com o Brasil. Ele tem superávit e ele sabe disso porque eu entreguei para ele uma carta. É importante você saber, eu entreguei para ele um documento das coisas que eu queria conversar com ele, portanto não foram apenas palavras. Ele tem um documento sabendo o que o Brasil quer e eu acho que nós vamos fazer um bom acordo. O governo federal aprovou mais de 4 bilhões de reais para modernizar 11 aeroportos administrados pela AENA no Brasil. O financiamento feito pelo BNDES vai permitir ampliar a capacidade operacional, melhorar a infraestrutura e avançar em sustentabilidade, além de gerar mais de 2.000 empregos durante as obras e outros 700 depois da entrega. O destaque é Congonhas, em São Paulo, que vai receber 2 bilhões de reais para construir um novo terminal de passageiros, ampliando a área atual e aumentando o número de pontes de embarque. Os demais aeroportos ficam em Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. As obras devem ser concluídas entre 2026 e 2028. E o governo voltou a discutir no Congresso o futuro do transporte hidroviário na região norte. Em audiência na Câmara, o Ministério de Portos e Aeroportos detalhou o modelo de concessão do Rio Madeira e explicou como devem funcionar os serviços previstos no novo projeto. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Luiz Burlier, representou o Ministério de Portos e Aeroportos nesta terça-feira em audiência pública na Câmara dos Deputados. A sessão discutiu os impactos do Decreto 12.600 de 2025, que inclui o Rio Madeira no Programa Nacional de Desestatização e detalhou o modelo de concessão proposto pelo governo federal. Também participou o superintendente de Estudos e Projetos Hidroviários da ANTAQ, Eduardo Queiroz, que apresentou os serviços obrigatórios para a futura concessionária, como o mapeamento e monitoramento do fundo do rio, o auxílio à navegação, gestão do tráfego, dragagens e, se necessário, derrocamento. O contrato também prevê apoio direto aos órgãos de segurança pública. A gente não está prevendo cobrar
tanto dos ribeirinhos, nem cobrar das pequenas embarcações de passageiros, embarcações de pesca. Então isso tudo vai ser oferecido para a população dentro do escopo da concessão. Na audiência, Otto reforçou que o objetivo da concessão é garantir a navegabilidade segura e sustentável do Rio Madeira, além de ampliar a eficiência logística e fortalecer o desenvolvimento regional. Segundo Otto, os ganhos vão desde a redução de custos no transporte e no escoamento da produção, até a garantia de operações das instalações portuárias públicas de pequeno porte, fundamentais para as comunidades ribeirinhas. Ele destacou ainda que o modelo desonera o orçamento público e estimula emprego e renda nas cidades da região. A gente usa pouco as nossas hidrovias. Então, não só utilizar mais as que a gente já tem hoje, quanto utilizar novas hidrovias que são potenciais para ajudar na movimentação de produtos pelo nosso país, o abastecimento de toda a nossa população. E aqui a gente tem uma visão, principalmente olhando para o crescimento não só do agronegócio, mas de toda a produção brasileira, economia brasileira. Isso demonstra como a gente pode, por meio das hidrovias, contribui muito no crescimento do nosso país. Na área ambiental, Otto reforçou que a hidrovia é um modal estratégico para reduzir emissões, até 80% menos poluente que o transporte rodoviário, e lembrou que o comboio com 16 barcaças retira mais de 1.200 caminhões das estradas. Em operação recente, o Rio Madeira movimentou um comboio de 36 barcaças, equivalente a mais de 2.500 caminhões. O debate segue na Câmara e integra a estratégia do governo federal para estruturar o novo ciclo de investimentos no modal hidroviário, buscando mais eficiência, competitividade e sustentabilidade para a logística brasileira. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem do litoral paulista, envolve aí o Porto de Santos e as cidades de Santos e Guarujá, porque a Mota Engil, que é a empresa que ganhou o leilão que vai construir o túnel imerso entre Santos e Guarujá, pediu aí ao governo do estado que seja postergada a assinatura do contrato, que seria no dia 8 de janeiro e passou a ser no dia 28 de janeiro, foi aceito inclusive pelo governo do estado. O motivo dessa prorrogação, segundo a empresa portuguesa, é concluir a constituição da sociedade de propósito específico que possui a finalidade única para a gestão financeira do empreendimento. Então, um pedido aceito aí dessa empresa portuguesa que ganhou a licitação e vai construir o túnel imerso entre Santos e Guarujá. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. O Ministério de Portos e Aeroportos informou que a ordem de serviço para a construção de dolphins de proteção na ponte Newton Navarro, no Porto de Natal, será assinado na próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro. As defensas têm como objetivo proteger os pilares que sustentam a ponte e garantir a segurança da navegação no acesso ao porto. Segundo a governadora do estado, Fátima Bezerra, após a conclusão do projeto, o tráfego de navios passará a ser 24 horas. O investimento previsto é de R$ 52 milhões, financiadas em sua maioria através do novo PAC. As obras serão realizadas pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte. O porto de Itaqui registrou um novo recorde de volume movimentado em 2025. O porto público superou os resultados anuais de 2024 e atingiu o segundo melhor período da sua história, com 34,1 milhões de toneladas movimentadas. O novo marco foi impulsionado principalmente pelos grãos e combustíveis. A expectativa é que até o fim deste ano, o porto se aproxime do maior volume da história registrado em 2023. Mais de 100 aeronaves Boeing 777 da Qatar Airways já contam com a tecnologia Starlink de conexão Wi-Fi. A companhia já havia anunciado em julho deste ano a implementação da rede. Com mais de 50% da frota conectada a Starlink, a empresa já operou mais de 30 mil voos, cerca de 200 viagens por dia, com conectividade de alta velocidade. Segundo a empresa, o objetivo agora é finalizar a implementação em suas aeronaves Airbus A350 com previsão de tempo recorde. O Ministério Público Federal ajuizou 2 ações civis públicas contra a Petrobras e órgãos federais, solicitando a anulação da licença ambiental prévia para ampliar a atividade de exploração no pré-sal da Bacia de Santos. A etapa 3 do pré-sal prevê a instalação e operação de 10 unidades de produção. O MPF, em nota, considera que não houve transparência no processo administrativo e conduzido às pressas, sem considerar impactos às comunidades tradicionais e ao meio ambiente.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que isenta do pagamento do IPVA os veículos com 20 anos ou mais de fabricação. A mudança prevista na PEC enviada pelo Senado foi aprovada em 2 turnos e agora segue para a promulgação. A isenção vale para carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos e proíbe a cobrança do imposto nestes casos. Não entram na regra ônibus, micro-ônibus, reboques e semi-reboques. Segundo parlamentares que defenderam o texto, a medida uniformiza práticas já adotadas por alguns estados e beneficia motoristas que dependem de carros mais antigos. Estados como Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina devem sentir maior impacto com a mudança. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria um modelo especial de licenciamento ambiental para projetos considerados estratégicos pelo governo federal. O plenário da Câmara dos Deputados foi favorável à medida provisória número 1308 de 2025, que cria a licença ambiental especial, a LAI, para empreendimentos que sejam considerados estratégicos pelo governo federal. O texto altera a recente lei sobre o licenciamento ambiental para incluir casos em que não será permitido o uso da licença por adesão e compromisso. Estão sujeitas à LAI as obras de reconstrução ou de repavimentação de rodovias pré-existentes, cujos trechos representem conexões estratégicas entre unidades federativas. A licença será aplicada a atividades ou empreendimentos estratégicos que forem definidos em decreto após proposta bianual do Conselho de Governo, que é o órgão que assessora o presidente da República sobre a política ambiental. Se a licença prévia já tiver sido emitida, o empreendedor terá 90 dias da publicação da futura lei para protocolar estudos necessários para decisão sobre a licença de instalação. Haverá o prazo de 30 dias para a emissão da licença de instalação e, depois desse tempo, deverão ser admitidos estudos com dados secundários recentes. A análise conclusiva sobre as obras deve ser concluída em 90 dias após o protocolo dos estudos. Esta proposta, ela é extremamente importante. Primeiro, porque cria o que nós aqui denominamos de licença ambiental especial, que substitui a priori a licença prévia de instalação e de operação. Uma burocracia terrível. Atrás de cada licença dessa, presidente, é muito papel. É muita demora, é muita espera, é muito atraso. Em segundo lugar, há um prazo máximo de 12 meses e, no caso de estradas, aí 180 dias, a metade disso. E é interessante, senhor presidente, que a participação social não está excluída desse processo. Portanto, entendemos estar diante de uma grande proposta. Um exemplo que poderia ser beneficiado pela LAI é a BR-319, que liga Porto Velho, Rondônia, a Manaus, no Amazonas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, possui pendência para análise da licença de instalação por parte do IBAMA, que exige que todas as condicionantes da licença prévia sejam atendidas, como protocolos com comunidades indígenas, estudos complementares e medidas de governança socioambiental que envolvem competências de diversas instituições federais. Não tem como nós não judicializarmos uma ação como essa feita por essa casa. A gente sabe dos interesses escusos que estão por trás desse projeto, os interesses de um e de outros que pensam que o desenvolvimento é só construir estrada e derrubar as matas e as florestas nativas. Tanto o órgão licenciador quanto os governamentais públicos de qualquer esfera federativa deverão dar prioridade para a emissão da LAI e de outras anuências, licenças, autorizações, certidões, outorgas e demais documentos necessários ao licenciamento ambiental. Tem vários pontos positivos e também tem vários pontos negativos. Apontamos aqui a problemática de exigir mais documento, mais burocracia, deixar a decisão do que é ou não estratégico para o poder da caneta,
dividir em fases o que era somente em uma fase, o que facilitaria os procedimentos de licença, entre outros. Apesar disso, na análise legislativa, nós concluímos com uma certa dificuldade de que esse suco, ele, na maioria do texto, ele é positivo. Na votação em plenário foi aprovado um destaque que retirou do texto a previsão de financiamento por parte do empreendedor de assessoria técnica às comunidades atingidas pelo empreendimento para atuar durante todas as fases do processo de participação no licenciamento ambiental especial. Agora a matéria segue para o Senado. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!